Uma dica para os ateus. Há na internet uma série de vídeos de pessoas questionando a existência de Deus, falando como se religião e Deus fossem a mesma coisa. We don't. Atheism doesn't demand absolute, unquestioning obedience or make threats about eternal damnation. Seria a prova da inexistência de Deus. Isso gerou uma série de comentários. I'm an atheist with respect to the Judeo-Christian God because there is not a shred of evidence. Eu sou ateu. Has actually convinced people that there's an invisible man living in the sky. Deus não é o mesmo que a religião. Aliás, pasmem, mas se uma pessoa quer mesmo conhecer a Deus, ela tem que fugir da religiosidade. Mas isto é uma outra história, e depois a gente fala sobre isso. O mais interessante é que essa gente ostenta o título de ateu e se orgulha disso, se achando mais racional, mais inteligente. E até existem aqueles que fazem uma espécie de stand-up ridicularizando a fé em Jesus, batendo na tecla da lógica e racionalidade, como que se crer em Deus fosse o maior dos absurdos, algo como acreditar em Papai Noel ou Coelho da Páscoa. Vamos pensar um pouco. Em que o ateísmo se apoia? Na lógica? Na ciência? Tá bom, mas não me venha com esse papo de ciência como prova da verdade, porque não cola. A ciência é a nova religião moderna, pois apesar dos avanços, ela ainda sabe muito pouco e está cheia de teorias. Por exemplo, a teoria do Big Bang, de que o universo foi gerado por uma explosão cósmica. Não há como provar, é apenas uma teoria. Como afirmou Franklin, seria o mesmo que dizer que um dicionário nasceu de uma explosão numa tipografia. Também tem a teoria da evolução das espécies. Encontrar ossadas de diferentes animais não quer dizer que um seja a evolução do outro. E tem também a ideia de que o homem e o macaco têm um ancestral em comum. Também uma teoria, e não tem como provar. Até hoje, não encontraram um elo perdido. E tantas outras teorias que não me parecem menos absurdas do que qualquer história religiosa. Resultado: a ciência dá base para muita coisa, mas não dá base para tudo. Eu já fui ateu convicto, duvidei das religiões, duvidei da Bíblia, duvidei de Deus, mas me permiti ir um pouco além. Duvidei também do ateísmo. Fui capaz de questionar a fé, mas também o ateísmo. É sensato admitir a possibilidade de que há um mundo espiritual. Eu não vi o ateísmo como a única saída e resposta para tudo. É engraçado. O religioso tem na sua religião as respostas para tudo, e não se pode questionar isso, é a saída dele. Igualmente, o ateu tem no seu ateísmo a saída e a sua resposta para tudo. De uma coisa eu sabia, eu precisava de parâmetros. Por isso não fiquei parado apenas dizendo que eu não tinha evidências da existência de Deus. Eu fui atrás delas. Como quem diz, se é mesmo verdade, eu quero ver. Para conhecer algo é necessário ter uma experiência com aquilo. Não importa se aquilo é invisível. Por exemplo, quando Newton estudou suas leis, ele tirou tudo da observação e de sua experiência de vida. A lei da gravidade é uma força que não podemos negar, apesar de não a vermos nem mesmo a sentirmos. Mas ainda assim sabemos que ela existe. Vemos o efeito que a sua força exerce sobre os corpos. Isso sim é comprovado. Assim é Deus. Ele age sobre a minha vida e vejo ele agir sobre a vida de muitos. E isso não tem como negar. Pois é, quando eu fui à igreja pela primeira vez, ouvi o pastor pregando sobre as vitórias que Deus deu aos seus fiéis e os milagres da Bíblia. Então pensei, que história é essa? Quem me garante que isso é verdade? Ah,
Está escrito na Bíblia. E daí? Quem me garante que a Bíblia é verdade? Mas foi aí que eu questionei também a minha incredulidade. E se for verdade? Quem garante que não? O pastor tinha proposto um voto. Foi aí que eu fiz o desafio, dizendo o seguinte: vou fazer o que esse pastor está mandando. Vou me lançar de cabeça. Se o que diz nessa história for verdade, vai funcionar para mim também. Se não funcionar, saberei que tudo é mentira. Daí eu vou viver como bem entender. Porém, se acontecer na minha vida, saberei que é verdade. Eu não fiquei sentado dizendo: eu não acredito e pronto, acabou. Ou assumi isso como uma verdade absoluta. Não. Quando eu vi pessoas incorporadas com demônios, eu fui lá para ver se aquilo não era fingimento, hipnose, histeria. Quando eu vi pessoas curadas de doenças incuráveis, eu fui lá ver os exames. Enfim, aí fiz o primeiro desafio sincero com Deus, sem deboche, sem malícia. Eu não estava brincando. E foi assim que tive minha primeira experiência com o poder de Deus. Daí em diante não fiquei parado. Eu precisava de milagres no campo financeiro, familiar, sentimental. Fui à luta e os milagres foram acontecendo. Uma dica: sabe como se comprova algo? Tirando a prova.